Bom dia, meu irmão, minha irmã, com muita alegria no nosso coração, né? Mais uma vez, Deus tem nos despertado e trazido mais um dia de vida. Nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, começando a semana bem, né? Começando a semana abençoada, já na presença de Deus, como o primeiro dia da semana, feliz pela graça de nosso Senhor Jesus, que nos dá vida e desperta a cada manhã. Deus abençoe o seu lar, a sua vida, todos os seus afazeres em toda esta semana. Domingo, primeiro dia, sabemos que foi no primeiro dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, trazendo a certeza de vida eterna a todo homem, uma certeza a qual cada homem pode ter, porque foi o primeiro homem a ressuscitar dentre os mortos, e este é nosso Senhor Jesus, dando a certeza de que um dia nós também ressuscitaremos. Por quê? Que certeza é essa? Porque quando o homem morreu, separou-se de Deus, não havia como o homem chegar-se, ter companheirismo, poder falar com Deus face a face. Então Deus desceu de sua glória, ele tornou-se a nossa semelhança, ele se tornou um homem, ele se tornou um de nós, ele se fez carne. E como carne, ele sofreu as afrontas, ele sofreu escárnio, zombarias, e se dispôs a morrer por cada um de nós para tirar o pecado e assim ele poder ter outra vez companheirismo com seus filhos, ele falar com seus filhos face a face. Então Deus tem nos proporcionado isso, e através desta ressurreição, ele provou que a morte está vencida, então ele traz uma certeza de ressurreição ao nosso coração. E esta ressurreição está baseada na ressurreição de nosso Senhor Jesus, que era Deus em carne humana, como homem morrendo e Deus o ressuscitando, para trazer esta certeza em nossos corações. Que a graça de nosso Senhor Jesus abençoe o seu lar, a sua família, né? Deus abençoe o cabeça do lar, que é o homem. Deus abençoe a rainha do lar, que é a esposa. Deus abençoe este reino chamado lar, que é a família. A família, que é o alicerce, onde são gerados filhos, educados e levados a crer em Deus, e isso forma uma sociedade mais sólida, né? Uma sociedade mais firme. Que Deus dê famílias cristãs, famílias sólidas, famílias de princípios morais e cristãos, para que tenhamos um mundo melhor. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe sua vida. Meus irmãos que estão aí do outro lado, irmão Cauã, meu amiguinho, Deus te abençoe. Meu querido irmão, Deus abençoe seus passos. Meu jovem, que você possa crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus. Irmã Verônica, irmão Hudson, bom dia, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Rogério, um abraço, meu querido, Deus te abençoe sempre, bom dia para você também. Irmão Baltazar Gomes de Castro, bom dia, irmão Baltazar, um abraço, Deus te abençoe. Vamos pensar um pouquinho nas Escrituras outra vez, né? Vamos meditar na palavra de Deus, que a nossa ajuda é o esclarecimento de Deus para o nosso coração, para nos informar a realidade de Deus e o que Ele deseja para o nosso coração, para que possamos conhecê-lo em sua palavra como Ele é, e assim não termos como errar, não é verdade? Então, que Deus abençoe a cada um com a palavra de Deus, a Escritura sagrada de nosso Deus, que é a verdade de Deus, para o nosso coração. Então vamos ver o que disse a Escritura para nós neste dia. Em João capítulo 5, no verso 39, o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Agora, para examinar, precisamos crer que a Escritura é a palavra de Deus e que dentro da palavra de Deus ela traz a informação precisa para o nosso coração, para a nossa vida espiritual. Há muitos pensamentos em torno da palavra, os cépticos, ou seja, os incrédulos, os duvidosos, sempre traz a questão e a dúvida sobre a palavra de Deus. E eles sempre serão cépticos e duvidosos, porque a Bíblia, para os filhos de Deus, é para aquele que crê nesta Bíblia. Então, tudo que você faz, você precisa crer que isso vai dar certo. Então, quando você toma a Bíblia, você crê que ela é a palavra de Deus. Você crê que ela trará as informações necessárias para uma vida espiritual correta com Deus. Por que que eu digo isto? Porque você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Todos os homens serão julgados segundo a palavra de Deus. Nós sabemos, nós temos as leis, que regem o país, e nós temos que andar segundo o que a lei traz para nós. Se nós não caminhamos segundo o que a lei determina para nós, nós somos infratores da lei. E quando você é um infrator, você paga a pena por não cumprir a lei ou descumpri-la de uma maneira errada, não é verdade? A pessoa sabe que não deve matar, ela mata, então a pena ela vai ser presa, ela vai sofrer a pena por aquele dano. Se ela rouba, ela vai para a penitenciária, ela vai pagar o preço daquele ato cometido. Então a Bíblia, ela julgará todos os vivos e os mortos que procedem segundo o que ela disse ou não procedem do jeito que ela disse. Então todos os homens, todos os seres humanos vão ser julgados por esta Bíblia. Então o Senhor Jesus disse que é nesta palavra de Deus que nós cuidamos ter vida eterna. Por que vida eterna? Porque ela fala do Deus eterno, o grande Criador, e todas as suas obras, os seus feitos, e o que ele tem para a nossa vida e como nós devemos proceder. Então é dentro da Escritura que nós temos esta vida eterna. E elas que testificam do nosso Deus. Ela testifica de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse em João capítulo 7, no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura. Então precisamos crer em Jesus Cristo, conforme diz a Escritura. Então o Senhor Jesus disse para nós examinarmos as Escrituras, examinar os escritos proféticos que Deus escreveu, ou Deus mandou, autorizou através de seus profetas, deixar estas Escrituras para que elas testificassem do nosso Deus. E assim, através da Escritura, nós termos o conhecimento deste Deus Todo-Poderoso. Então é neste conhecimento a nossa decisão, a nossa fé. De acordo com o que determina as Escrituras, isso trará a vida de Deus para o nosso coração. Porque à medida que nós vamos examinando a Escritura, você pode crer nela, ela vai declarando o que é Deus, o que é a vida eterna, quais são os mistérios e planos de salvação que Deus tem dentro desta palavra, e isto vai nos moldando segundo a vontade de Deus. São muitas coisas que precisamos pensar acerca da palavra de Deus, mas precisamos pensar conforme diz a palavra de Deus. Então ela testifica, ela traz para o nosso coração o esclarecimento, o conhecimento que nós
temos necessidade. Esse esclarecimento é no qual disse Salomão que o povo perece por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento. Há tantos pensamentos, não é verdade? São tantas religiões, uma brigando com a outra, uma dizendo ser melhor, e é ela que vai para o reino de Deus. Deus não tem um céu dividido. Deus tem um reino onde todos são filhos e filhas e não há divisão. Lá não há religiosidade. E nós só temos duas religiões. É o Senhor Jesus e é o seu oponente, que é Satanás. Nós servimos ao Senhor Jesus ou nós servimos ao diabo? E para isso nós temos que tomar a palavra de Deus, e isso que nos informa a palavra de Deus, como disse Jesus para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, porque quem mostrou que eu sou filho de Deus não foi carne, não foi sangue, não foi ensinamentos e doutrinas de religiões, mas o Pai que está no céu. Que o Pai que está no céu possa esclarecer em nossos corações, né? E o Senhor Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Aquele conhecimento, aquela revelação que Pedro tinha sobre Jesus. E ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sobre ela o quê? Aquele entendimento, aquele esclarecimento que Deus trouxe dentro do coração de Pedro. Qual era a palavra de Deus? Jesus não estava formando ali uma nova religião, criando uma nova igreja. Ele estava manifestando a única e verdadeira religião, que era a manifestação de Deus em carne, e estabelecendo a igreja verdadeira de Deus. Todos os demais pensamentos facciosos de fariseus, essênios, herodianos e outras religiões, eles tinham que quebrar aqueles princípios religiosos e tomar Deus em sua palavra. Mas eles falharam em examinar as Escrituras. Eles falharam em olhar que a Escritura que trouxe aquele Jesus, e aquele Jesus que muitos deles até mesmo chamaram de filho da prostituta, eles falharam em voltar lá no profeta Isaías e dar uma lida para ver o que o profeta Isaías disse. Mas antes de fazer isso, eles tiveram o seu julgamento pessoal, o seu pensamento próprio acerca da palavra de Deus. Então, eles chamaram filho de prostituta. Por que eles chamaram filho de prostituta? Porque eles sabiam que Maria havia ficado grávida. E ela ficou grávida do Espírito Santo. Então, eles sabiam disto. Eles pensavam, disseram que era um outro homem além de José, então chamaram ela de prostituta, mas falharam em ver, examinar e buscar a informação na fonte, que no caso seria José e Maria, para saber como aquilo acontecera. Que gravidez é aquela que Maria obteve? Mas não, dentro de sua mente má, maquinaram o mal, acharam que Maria tinha traído José e obteve aquele filho, e José a tomou por esposa para que ela não morresse e não fosse apedrejada. Mas porque eles fizeram isso, é a razão, é o pensamento humano de pensar do outro que não deve, e nunca sabemos, né, o que o outro é. Temos o nosso próprio pensamento, ou vamos pela palavra do que os outros dizem e não vamos conhecer, porque aquilo aconteceu e é daquele jeito. Então fazemos julgamentos, falamos mal, né? Temos o nosso preconceito, o nosso conceito, a nossa mente antecipada a respeito de algo, e isso não é bom para o ser humano. Então eles
os judeus, aqueles religiosos, eles falharam em examinar o que Isaías disse. Então, no livro de Isaías, Isaías disse assim: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Se eles tivessem buscado a Escritura, tivesse buscado a José e Maria para o esclarecimento, então eles estariam crendo na Escritura, mas eles deixaram de examinar. Então vamos examinar, porque o mesmo Senhor que disse que uma virgem conceberia, ela concebeu, ela deu à luz, nasceu um filho, e o seu nome foi Emanuel. Isso quer dizer, ele teve o nome de Jesus, o seu nome não foi Emanuel. Emanuel é o significado daquele acontecimento, porque a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, ali está provando através da Escritura que Deus se tornaria homem, que Deus se tornaria carne, ele seria chamado Deus conosco. Aqui não está dizendo ele seria chamado, ele seria filho de Deus conosco. Não, é o próprio Deus. Depois nós encontramos em Lucas que ele seria chamado filho de Deus. Por que é que ele é chamado filho de Deus? É porque ele nasceu de uma mulher. Tudo que nasce de mulher é filho. Então Deus criou aquele corpo, ele nasceu através da virgem, era Emanuel, Deus conosco. E assim, então, nascendo de mulher, ele foi chamado filho de Deus. Então você pode ler Mateus, no capítulo 1, no verso 23, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então esse Deus conosco é o único Deus, é o único Senhor, o qual ele, de sua forma, espírito, porque Deus é espírito, São João 4, 24, ele desce a forma humana para trazer salvação. Muito bem. Então vamos ver o próprio Senhor Jesus, né, que disse para examinar as Escrituras, o que ele diz, o que ele vai trazendo de informações sobre a Escritura. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus disse, assim, Marcos 12, 29, e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém. Aleluia. Que isto nos ajude, fortaleça o nosso coração de saber que Deus é o único Senhor. Não existe dois senhores, só existe um Senhor. E este é nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus eterno que desceu de sua glória se tornou um homem. Então nós sabemos que esse mandamento foi dado por Deus em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4, que Deus disse: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o Senhor Jesus está repetindo este mandamento para mostrar que ele é o único Senhor. Então, examinando a Escritura, quando tomamos uma palavra conhecida, criada pelo credo religioso romano, que disse e transformou Deus em três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, ele criara ali três pessoas na divindade de Deus. E Deus é único. Deus é Espírito. De Espírito ele se tornou homem. De homem ele morreu, ressuscitou, e na forma de Espírito outra vez ele se derramou em sua igreja. Então ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Ele não é três pessoas. Ele manifesta desta maneira. Pai, o que é Pai? É um Criador.
Então Deus criou, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Esse mesmo Deus, que é o Criador, Ele disse, eu também salvei. Então Ele se tornou carne para morrer por mim e por você, para trazer esta salvação. Quando Ele estava em carne humana, então Ele era Emanuel, Deus conosco. Deus em forma humana, caminhando no meio do seu povo. Quando Ele morre, Ele ressuscita, se ascende ao céu e derrama sobre seus filhos. Ele é Deus em nós, o Espírito Santo. Pai, o Criador, Filho, o Salvador, Espírito Santo, Deus em nós, a eternidade no coração de cada ser humano. Que esta realidade de Deus se esclareça em nosso coração, tirando aquele fictício de 3 pessoas, que é uma confusão na mente das pessoas, e elas brigam e morrem por isso, sem poder humilhar um pouquinho, ser humilde e examinar a Escritura. Ver que a Escritura está testificando da vida eterna que está em Jesus Cristo. Que a Escritura está testificando que Jesus é o nosso Deus na forma salvadora. Por isso o homem perece, é por não crer. É não crer que Deus manifesta de uma maneira simples e não uma maneira de confusão. Por isso o apóstolo Paulo disse, todo o que crer não será confundido. Então precisamos crer. Crer na palavra de Deus conforme Deus diz que é esta verdade. Então conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do quê? De pensamentos próprios que temos a respeito de Deus. Meu irmão, minha irmã, pense algo tão simples. O homem, ele é limitado. E muitas vezes nós queremos que Deus corresponda segundo os nossos limites. Que Deus seja conforme a nossa limitação humana. Mas, na verdade, somos nós que temos que nos enquadrar dentro do plano de Deus. Isto é, sair de dentro de nós, entregar o nosso coração a Deus e deixar Ele fazer em nós uma obra. Porque é Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que nos dá a vida eterna. É Ele que nos guia, é Ele que nos ensina, pois é a sua palavra que disse. O Senhor Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade é a palavra de Deus. E para sermos guiados nesta palavra de Deus, nós precisamos dele. Precisamos do grande Espírito Santo para o nosso coração. Porque é Ele mesmo que nos leva de regresso à eternidade. E quem é este Espírito Santo? Vamos pensar um pouquinho, vamos examinar a Escritura. Então vamos lá, São João 4, 24. Deus é Espírito. Gênesis 1, versículo 1. O Espírito de Deus movia sobre as águas. Deus é Espírito, não é pessoa. É Espírito. Não é verdade? Agora nós encontramos que além dele ser Espírito, ele é santo. Se ele é Espírito e ele é santo, ele é o Espírito Santo. Você pode ver que a Escritura disse que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também que Jesus é Filho de Deus. Se nós olharmos, dividir, fazermos Deus uma pessoa e o Espírito Santo outra pessoa, então nós teríamos uma confusão na Bíblia, não é verdade? Porque Maria ficou grávida do Espírito Santo e Jesus é Filho de Deus. Então ela é uma prostituta porque foi 2 seres, 2 homens, 2 pessoas a possuíram? Não, claro que não. Deus é Espírito e Ele é Santo, Ele é o Espírito Santo. Então se Jesus é Filho de Deus e Maria ficou grávida do Espírito Santo, então o Espírito Santo e Deus
é a mesma coisa, é o mesmo ser, é o único Deus, não três pessoas, não é verdade? Então isso é um pensamento faccioso da religião que mata o ser humano. Mas mata por quê? Você é o único que pode abrir o seu coração e deixar Deus te esclarecer. E quando Deus manifesta, Deus esclarece a palavra, nós dizemos, não é assim, não creio nisto. Então a Escritura é para o que crê, né? Todo aquele que crê será salvo, disse o Senhor Jesus. Como ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então as Escrituras, elas declaram Deus, elas manifestam Deus. E Deus é o único Senhor, não há outro, não é verdade? Deus disse isso através de Moisés, Deus disse isso através do próprio Senhor Jesus. Então vamos ver, Jesus, depois de sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos. Então temos um testemunha ali, quando Tomé chegou diante de Jesus. Ele que era um duvidoso, e Jesus disse para ele tocar. Fala, vede Tomé, toca em mim. Vede que sou carne e osso. O espírito não tem osso. Não tem carne. Então Tomé, ele caiu sobre os seus joelhos e respondeu e disse, Senhor meu, Deus meu. Se Deus é o único Senhor, ele é o único Deus. Como é que Jesus aceitou Tomé chamá-lo de Senhor? É porque ele era o Senhor. Ele mesmo declarou isso, se você pode e quiser ler, São João capítulo 13, Jesus disse, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu sou Senhor e mestre, e vos lavei os pés, ensinei o que deve ser feito, ele é Senhor e mestre, ele é Deus Todo-Poderoso na forma humana. Não é verdade? É as Escrituras que vai declarando isso para o nosso coração. E ainda temos a carta de Judas, e ele escreveu o seguinte no seu versículo 4, o único capítulo, né, de Judas que temos na Bíblia, um capítulo só, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem dissolução à graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vê a declaração de Judas? O único dominador e Senhor nosso. Quem é ele? Jesus Cristo. Ele é o único Deus. Então homens se introduziram. Isso começou, meus irmãos, não foi hoje, isso não é novo. Isso começou há quase 2000 anos atrás, através do sistema religioso, um sistema que se levantou, se chamou, teve por nome Nicolaítas. Eles converteram a graça de Deus, dissolveram ela, mudou e passou a negar este senhorio do Senhor Jesus, fazendo ele uma segunda pessoa, e como segunda pessoa ainda sendo Senhor, porque temos o Senhor Deus, temos o Senhor Jesus, então há dois senhores, e Deus disse, eu sou o Senhor e não há outro. Não podemos ter dois senhores, um Senhor Pai e um Senhor Filho. Isso diante de Deus é uma idolatria. Então nós sabemos que Deus é Pai, é Criador, e como homem ele se manifestou em carne e recebeu um nome humano. E este nome humano é Jesus. Jesus é a salvação, e quando ele foi ressurreto, Atos 2 nos informa que ele se tornou o Senhor e Cristo. A este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então agora ele tanto é Deus, como ele é Jesus, então ele é Senhor Jesus Cristo. Quando você volta em Mateus 28, o Senhor Jesus disse, todo poder
é-me dado no céu e na terra. Então, tudo aquilo que é divindade, toda a eternidade agora está dentro daquele corpo humano que nasceu aqui na terra, morreu e Deus o ressuscitou. E Deus habita naquele corpo e agora ele é o corpo eterno de Deus. Então, ele é o único Senhor. Qual é o nome dele? É Senhor Jesus Cristo. É isto que a Bíblia nos informa, é isso que a Bíblia traz para dentro do nosso coração, não é verdade? Você crê na Bíblia, você pode tomá-la como seu livro maior de vida, de instrução, de ensinamento, de doutrina. O próprio apóstolo Paulo, me perdoe, João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. Ele trouxe essa declaração, você pode parar e pensar nela? Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então João está declarando que esse Jesus, que é Filho de Deus, ele é o próprio Deus e a vida eterna. Não há dois senhores. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo também não disse diferente. Não há um pensamento diferente entre os apóstolos, não é verdade? Paulo, em Romanos 9, verso 5, ele disse, dos quais são os pais, e dos quais Cristo é segundo a carne. Então Jesus estava manifestado ali segundo a carne. Mas o que é ele? Disse Paulo, Deus bendito eternamente. E quem? Este Jesus que foi manifesto em carne humana ali. Que Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de nós, para nos conduzir o nosso coração verdadeiramente às Escrituras, examinando-as, comparando com humildade, vendo cada erro e cada erro sendo eliminado, jogado fora, quando ele chega em nós. O Senhor Jesus disse, né? Aquele que quer seguir a mim, renuncia a si mesmo. Quando nós chegamos ao conhecimento da verdade, aquilo que está errado em nós, nós jogamos fora. Isto é renunciar o que nós aprendemos. E assim vamos tomando a palavra de Deus, né? E Deus vai esclarecendo para nós. Deus te abençoe, que você tenha um dia feliz, um domingo abençoado, uma semana abençoada na presença de Deus. Vamos terminar com Efésios 6, 24. Paulo disse, a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus, não Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, o único Senhor, o Senhor da nossa vida, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Redentor, a nossa salvação, o perdão para os nossos pecados. Por isso, se você o ama, se você der uma chegadinha até Atos 2, 38, ali é onde você recebe o perdão para os seus pecados. É ali que você pode ser livre de seus pecados por crer em Jesus e tomá-lo como Senhor de sua vida por completa, sendo batizado em seu nome, porque é o único nome que traz salvação sobre o homem. É o único nome pelo qual devamos ser salvos, disse Atos 4:12, é Jesus Cristo. É o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja em cada coração. Que Deus te dê um bom dia e uma semana abençoada. Amém? Amanhã, se Deus permitir, nós continuaremos a falar mais um pouquinho. Amanhã mais cedo, né? Hoje eu comecei já um pouquinho mais tarde, após as 6h30. Mas amanhã, por volta de 10 para 6 até 6 horas, estaremos começando mais um momento de meditação, um momento na presença de Deus. Deus te abençoe.
tenha um bom dia, uma feliz semana abençoada. Que a graça seja com todos vocês que amam, cada um de nós, que amamos a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Muito obrigado, povo de Deus. Tenha, então, a bênção de Deus sobre os vossos corações. Bom dia. Se você deseja falar comigo, pode mandar um recadinho. Estou à sua disposição. Deus te abençoe, meu querido irmão. Irmão Baltazar, um abraço, Deus te abençoe. Romeu, a Selma, Deus abençoe, um bom dia. Cada um de vocês conectado à irmã Verônica, tenha um bom dia, Deus abençoe. Irmã Marli Fernandes, bom dia, Deus abençoe também. A cada demais irmãos que estão conectados, bom dia, Deus abençoe a cada um. Irmão José Luiz, um abraço, bom dia. Tenha um feliz domingo abençoado. Até amanhã, se Deus quiser.